Bom, pessoal, voltando aqui então, essa tabela que vocês estão vendo agora, ela é um bom resumo de tudo que nós vimos até o momento, esse comparativo entre os dois produtos, né? E vocês veem claramente ali as diferenças, né? De um veículo 460 para um 540, na distância percorrida, um 540, obviamente, ele vai ter torque e potência maior, ele vai andar mais, o consumo de combustível dele vai ser melhor. Nós estamos falando aí de 7%, mas nós estamos falando de mexer no eixo traseiro, na relação e uma série de outros pontos, o que vai trazer realmente um consumo de combustível melhor, né? Isso é inevitável. Isso é esperado, na verdade, né? Aí tem a questão de custo com pneu, obviamente que o 540, como ele vai rodar mais, ele vai gastar um pouco mais de pneu, o custo vai ser maior. Custo de manutenção, a mesma coisa, né? Daí os custos fixos mensais também serão levemente maiores. Combustível e Arla, nós vamos ter um ganho de produtividade, um ganho de consumo de combustível. Pneus, manutenção e assim por diante. Então aqui a gente consegue ver claramente, né, nesse resumão, que o custo mensal total, né, de um veículo que transporta mais, ele vai ser um pouco maior. O custo por tonelada vai ser menor pela logística toda, você vai ter tempos diferentes, consumo diferente e muito mais, então você vai ter um ganho efetivo com isso. O teu custo por quilômetro rodado cai bastante, então de 4,60 para 4,41, ou seja, isso vai dar uma rentabilidade melhor para o seu negócio. A frota, né, como nós vimos lá, que foi o grande, né, o grande ganho, né, de você não precisar comprar 11 caminhões, você compra 10 caminhões para fazer dentro de um aproveitamento um pouco mais alto de frota, você consegue fazer um trabalho, a mesma coisa, né, um trabalho similar, tendo um caminhão a menos na sua frota também, né? Então isso vale muito a pena, e esse na verdade ele é um resumo final dessa parte de um veículo mais standard para um veículo mais otimizado. O que você espera de um veículo? Especificamente nós fizemos esse trabalho para um veículo de 9 eixos, mas nós podemos fazer isso para qualquer tipo de veículos, né? Voltando a salientar que essa planilha que vocês têm em mãos, ela é uma planilha para uso didático, né? Vocês verão com a professora Valdívia todos esses conceitos, vocês vão entender claramente, de repente até um pouco melhor essa planilha, mas daí vocês vão usar muito mais a planilha dele, né? Para que vocês façam a avaliação e calculem corretamente, né, o custo operacional da sua frota, da sua empresa. Aqui então um comparativo com os dois gráficos de Peterson, então você pode ver ali que o custo de manutenção passou de 5,9 para 6,17, o custo de pneu também subiu, o de combustível baixou, tudo que nós mostramos até então, ele reflete aqui. Então, nessa parte dos gráficos aqui, ele vai refletir exatamente a realidade da tua empresa. Então, isso é muito importante. Então, façam esse tipo de simulação, mesmo nessa planilha mais simples, né? O que cada produto, né, cada veículo da sua frota traz de rentabilidade para o seu negócio? Quais são as diferenças entre os vários produtos? Nós fizemos algumas perguntas lá no primeiro e no segundo módulo, né? Qual a importância de ter os custos, né, os gastos planilhados, né? E vocês todos responderam que sim, é importante para que a gente tenha comparativos equivalentes, comparativos iguais, para que a gente consiga medir a produtividade. Aqui é uma boa ferramenta para que vocês meçam isso. Pegue então um caminhão que tem um resultado não tão bom, calcule isso, como é que está o resultado operacional dele e faça o cálculo com o mais otimizado da frota. Veja qual que é a diferença desse custo e quanto que você está ganhando em um veículo e perdendo no outro. Será que não é o momento de fazer renovação de frota desse caminhão ou dessa frota menor, por exemplo? Aproveitando às vezes que o veículo está depreciado, a manutenção dele acaba ficando um pouco mais cara, né? A gente não vai falar sobre renovação de frota aqui, mas para você começar a repensar um pouquinho, será que não é o momento de você renovar a frota? Iniciar um processo de renovação de frota? Pense nisso, que talvez seja exatamente nesse momento
que você vai ter uma produtividade maior, uma rentabilidade maior, veículos novos. Aquela disponibilidade mecânica de um veículo novo é bem diferente de um veículo já com 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí sim, nós estamos falando de disponibilidade mecânica de 90% para 92%, para 94%, para 96%. Isso vai trazer lucratividade para a sua empresa. Pense nisso um pouquinho. Faça esse exercício. Você, gestor de frota, faça esse exercício. Talvez você se surpreenda um pouco com os resultados que você vai encontrar. Tudo isso, pessoal, a gente gostaria de resumir aqui que nós temos que controlar muito, né? Para a gente finalizar o nosso módulo aqui, muito a questão de consumo de combustível. Isso é fundamental. Tudo que a gente falou, tudo que nós mostramos até agora, de treinamento de motorista, do que todos aqueles parâmetros na aula passada, na aula número 3, todos aqueles parâmetros que envolvem consumo de combustível, invista pelo menos em metade daqueles. Você já vai ter um ganho fantástico em cima daquilo. Que talvez a tua frota talvez não seja tão grande que justifique fazer todos aqueles acompanhamentos, mas faça metade daquilo, faça 1/3 daquilo. Você vai ver só que esse custo vai cair bastante, né? E esse é o principal. Vocês viram ali na planilha, 38%, nós temos casos de 50%, às vezes até mais. Então, esse é um dado que vale muito a pena fazer esse tipo aí de controle. Manutenção. Se você fizer dentro da tua frota, faça com peça genuína, né? Consulte o concessionário da tua região para você fazer um estudo para fazer manutenção dentro da própria concessionária, né? De programas de manutenção. Eles vão te ligar no momento que tem se feito a troca. É muito mais tranquilidade para você. Você vai focar no teu trabalho, né? no teu transporte. Disponibilidade é fundamental. Manutenção correta, motorista dirigindo de forma correta, consumo correto, vai dar uma disponibilidade mecânica muito maior. E partindo-se de que o veículo foi bem dimensionado quando você começou. Um veículo mal dimensionado afeta na disponibilidade mecânica. Quanto? Depende do erro que foi cometido. Conforto. Proporciona um veículo com mais conforto para o teu motorista, ele vai ter muito mais satisfação em dirigir, vai ter um ganho de produtividade muito maior, né? Velocidade média, voltamos a frisar questões de motorização, não podemos errar nisso, né? Questão de valor de revenda, né? Tratar o caminhão de uma forma correta, programa de manutenção, investimento no motorista, investimento numa série de ações para que você tenha um veículo mais novo possível depois do teu prazo de vida útil dele, de 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Então, cuidar dessa questão do valor de revenda, que às vezes você vender o caminhão, renovar essa frota depois de 2 anos, talvez seja muito mais vantajoso do que você pensa. Segurança, investir fortemente também em vários itens de segurança também é um grande ponto para o motorista. E principalmente, vendo a questão de produtividade, lucratividade da sua empresa. É isso que as montadoras buscam para que você ganhe dinheiro, para que você tenha o maior sucesso possível no seu transporte, na gestão desse transporte, para que ele seja o mais rentável possível, que dê o mínimo possível de dor de cabeça. Lembrando sempre desse slogan, né? Cada gota conta. E quando eu falo gota, não é só de combustível, né? Cada gota de conhecimento, cada gota de cuidado com o veículo, aprimorar melhor, investir em tecnologia, tudo isso conta. Óbvio que aqui nós estamos falando cada gota de combustível conta, e isso vai reverter em lucratividade para a sua empresa. Então, pessoal, eu gostaria de... antes de agradecer, na verdade, eu montei um exercício, né? Vocês vão ter a possibilidade de fazer esse exercício também, que vai estar dentro do material que vocês vão receber. Então, exercitem isso, né? É um exercício bastante simples, né? Vocês vão usar a planilha, vocês vão calcular um veículo otimizado e um outro veículo sem essa otimização. Eu dei como sugestão ali um defletor de ar. Calcule quais são os pontos positivos de você montar um defletor de ar. Nós já conversamos bastante sobre isso aqui, mas também tem pontos negativos também, né? O defletor de ar, ele é bom para a sua empresa ou não é bom para a sua empresa?
Que tipo de transporte que você faz? Então, esse exercício é para você abrir um pouco mais esse leque de conhecimento para você ver se realmente eu vou investir nisso ou não vou investir nisso. E depois também eu gostaria que você calculasse qual que é o retorno desse capital que você investiu. Então, pessoal, nunca esqueçam disso. Cada conta vale, cada gota vale, cada opinião vale, cada sugestão de melhoria na oficina vale, peça genuína, ou seja, tudo para otimizar o transporte, ele sim é válido. Tá? Gostaria de deixar essa mensagem para vocês. E esse foi o nosso quarto encontro, né? Gostaria de agradecer profundamente a vocês que participaram, né, mandando lá no fórum a sua opinião, o seu questionamento, né? Eu gostaria que nesse nosso último encontro, a minha proposta, né, dentro daquele exercício, que a gente discutisse um pouco mais no fórum, trouxesse dentro da realidade da sua empresa o que representa esse gráfico de pizza, ou seja, quais são os pontos que mais digamos assim, tendem a ser melhorados, quais as ações que vocês estão fazendo, até para que as outras pessoas dos outros grupos, e o que eu puder ajudar também, para que a gente consiga fazer da sua empresa o mais otimizada possível, né? Que a gente consiga ter maior lucratividade, né? Então, me coloco sempre à disposição de vocês, está aí o meu e-mail, né? alvaro.menoncin@gmail.com, no próprio site lá da OPET também, nas aulas. Então, me coloco totalmente à disposição para tirar dúvidas e, com certeza, nós vamos nos encontrar em próximos eventos aí. Obrigado pela participação de vocês, foi extremamente prazeroso trabalhar com vocês e até o próximo encontro nosso, que eu tenho certeza que será no futuro muito breve, tá? Tchau para vocês.